Com esse frio, gente? É mesmo, né? Vocês estão, né? Então tá bom, então. Deixa pra lá. Deixa quieto. Tá bom, então. Vou deixar vocês ser felizes só um pouquinho, tá? Eu gosto de sol, gente, entendeu? Eu gosto de acordar de manhã e ter um solzão bom pra secar roupa, pra lavar a casa, entendeu? Ó, tem alguns aí meio doido que nem eu, não é? Não é bom, né? Mas tá bom, tá bom. Tá bom, então, vai. Eu vou deixar o frio só um pouquinho. Atos, capítulo 11. Se você achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Giovana, pelo amor de Deus, não me faz passar essa vergonha. Enquanto a gente vai abrindo, eu vou lendo com vocês, tá bom? A partir do verso 1 a gente vai ler. E aí, do 1 até o 18, por enquanto. Amém? Diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-los, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase eu tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Verso 6. E olhando atentamente para dentro daquilo, eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves dos céus. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. Verso 11. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Verso 13. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que ele disse: enviei alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Verso 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 17. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Verso 18 para a gente encerrar. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Senhor, nós somos gratos por isso, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Nós nos alegramos, Pai, com os Teus feitos, Pai. Nós nos alegramos por tudo aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, Pai. Para nos direcionar, para nos fortalecer. Por isso, nesta manhã, nós Te clamamos, Deus. Nós Te clamamos verdadeiramente, Pai. Abre o nosso coração, Deus. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, Pai. Nós queremos compreender a Tua palavra, Deus, e queremos obedecer. Nós queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos deixou, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor para eu beber água. Semana passada o Rodrigo falou sobre a visão que Pedro teve, né? Se eu falar Paulo, às vezes você me perdoe, mas é Pedro, tá? É que a minha cabeça dá um bug às vezes, no Pedro e Paulo. O Rodrigo falou semana passada sobre essa visão que Pedro teve, né, que ele viu um lençol descer do céu com todos os animais que para os judeus era considerado impuro e eles não poderiam comer de jeito nenhum, mas Deus traz essa visão para Pedro para ensinar uma verdade para Pedro, de que ele precisaria sair daquele lugar, daquela caixinha que ele estava e anunciar também a palavra de Deus, a reconciliação do Pai aos gentios. Nós percebemos que a princípio, e Pedro relatando também aqui para os irmãos, ele fala isso, que a princípio Pedro resiste. Porque para ele era algo muito absurdo. Como assim eu comer algo impuro? Nunca entrou nada impuro na minha boca, Senhor. Pedro diz a Deus. Mas nós vemos que Pedro depois é convencido ali pelo próprio Espírito para ir com aqueles irmãos que Deus havia enviado.
e ele vai e anuncia também aos gentios. E a Bíblia diz que o Espírito também é derramado sobre a vida deles. Mas aqui nós estamos vendo que Pedro está diante da igreja, de alguns irmãos em Jerusalém, que não se conformaram de jeito nenhum com aquilo que havia acontecido, com aquilo que Pedro havia feito. Pensa que absurdo para os judeus. Gente, se você já leu os evangelhos, se você já assistiu série ou filme que fala de Jesus, você percebe que judeu e gentil é um negócio que não dava certo. Eles não se misturavam de jeito nenhum. Os judeus jamais iriam fazer acordos ou conviver com os gentios. Nós vemos um exemplo disso. É a mulher samaritana no poço, não é verdade? Nós vemos que quando Jesus chega para falar com ela, ela fala: como pode você, um judeu, falar comigo que sou mulher e samaritana? Então, para eles era algo absurdo. Isso jamais poderia acontecer. Então, por isso que essa visão foi muito impactante para Pedro. E para os irmãos também que ouviram falar sobre isso. E a Bíblia diz que eles começam a questionar Pedro. O que você foi fazer com os gentios? Comeu com eles? Sentou com eles? Você é doido? Você é biruleibe, Pedro? O que aconteceu? E Pedro começa a contar a visão que ele teve. Onde o próprio Deus fala com ele. E aqui nós vemos algumas lições muito, muito importantes que eu quero destacar com você. E a primeira delas, de cara, é que o fato de Pedro conhecer a palavra de Deus não fez ser enganado. A Bíblia diz, no verso 4, que Pedro começou a fazer uma exposição por ordem. Gente, havia uma promessa no Antigo Testamento de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda? Era só a carne dos judeus? Toda é toda. Não tem distinção e não tem um grupo. O Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Tanto é que Pedro diz para eles: olha, eu me lembrei do que João havia dito, que ele batizava com água, mas que viria outro que batizaria com quem? Com o Espírito Santo. E Pedro começa a fazer essa exposição para ele. Mas aí eu pergunto para você, seria possível Pedro fazer essa exposição, lembrar do que João disse, sem um conhecimento das Escrituras? Tem como eu fazer uma exposição clara de algo que eu não tenho conhecimento? Que eu não tenho segurança? Que eu nunca ouvi falar? Ou que eu escutei mais ou menos? Não tem. Mas nós lemos aqui o texto e você percebe a autoridade com que Pedro falava. A autoridade com que Pedro estava explicando para aqueles irmãos. Gente, deixa eu falar um negócio para você. A culpa de muitos ensinos errados é nossa. É minha e é sua. Sabe por quê? Porque nós negligenciamos todos os dias, a intimidade com a palavra de Deus. A gente não tem conhecimento. Sabe o que a gente faz? A gente repete aquilo que a gente ouviu. E na maioria das vezes é errado. É um ensino errado que eu ouvi lá no início, quando eu me converti. E eu estou repetindo isso. E eu nunca fui consultar nas Escrituras para ver se é isso mesmo. Gente, a visão que Pedro teve, talvez para a gente seja algo, tudo bem. Mas para eles, judeus, era algo surreal, gente. Como que Pedro iria obedecer a um negócio desse? Obviamente o Espírito Santo convenceu, mas depois ele encontrou nas Escrituras que havia uma base para aquilo. É por isso que não existe profecia ou impor as mãos sobre a sua cabeça e falar o seu futuro. Se não estiver alinhado com a palavra de Deus, não foi Deus que disse. Pedro ali teve aquela visão, mas ele encontrou nas Escrituras uma base para aquilo dali. Realmente, não foi coisa da minha cabeça, eu não estava ficando doido. Aquilo dali tinha que acontecer, porque olha só aqui, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Gente, quem é que está dirigindo as nossas vidas? A gente está sendo guiado por profecia? Por publicação no Instagram? Eu li um texto, eu vi um vídeo tão legal lá no Instagram. Eu concordo com isso. Quando você foi consultar e quando eu fui consultar nas Escrituras? Quando, gente? Até já brinquei com o Rodrigo algumas vezes, que às vezes ele troca alguma palavra ou ele troca alguma referência e a gente fica zoando. Amor, você trocou essa palavra aqui. Ninguém percebeu. Ninguém foi lá zoar com o Rodrigo e dizer que ele trocou a palavra, gente. Pelo amor de Deus. Então são coisas mínimas que a gente precisa ficar atento. A gente precisa ser como Pedro e com autoridade conhecer a palavra de Deus. Não ser guiado pela profecia que eu ouvi. Não ser guiado pelo texto que eu li no Instagram. Ou pelo fake news que me mandaram no WhatsApp. Não, é a palavra de Deus. É conhecer essa palavra que vai nos fazer ter autoridade. É conhecer essa palavra que vai nos fazer viver uma vida digna, uma vida correta diante de Deus. Guarde isso, gente.
Muitos falsos ensinos surgiram por causa da nossa negligência com a palavra de Deus. É em negociar nas pequenas coisas. É em ouvir algo errado que o parente ou que o amigo diz da Bíblia e não corrigir. E deixar para lá. E aquilo dali vai se espalhando. E tem um monte de lugar aí que ensina um monte de baboseira e não tem nada a ver com a Bíblia. Nós precisamos voltar a ter intimidade com essa palavra. Outra coisa que nós percebemos aqui é que a religiosidade, ela surge de uma falta de conhecimento da palavra de Deus e de uma outra coisa, de orgulho. Nós vemos que quando Pedro ele começa a expor para aqueles irmãos, olha, aconteceu isso, e a palavra de Deus disse isso, e Deus falou isso comigo, a Bíblia diz que eles se alegram. E eles falam, então o Espírito também foi derramado sobre os gentios. Eles ficam felizes, gente. Quando eles encontram aqui, na palavra de Deus, uma base, um fundamento, eles ficam felizes. Então agora eu entendi. Mas sabe o que a gente vê hoje? Além de uma negligência com o estudo e com a palavra de Deus, com a intimidade com ela, a gente é orgulhoso quando alguém nos apresenta a verdade. Quantas vezes nós queremos bater de frente com aquilo que está aqui, está explícito na Bíblia, Deus está falando, e a gente é ignorante e orgulhoso, soberbo, a gente prefere ficar com o nosso achismo, com aquilo que o meu líder falou lá atrás, com aquilo que eu ouvi em tal lugar. Gente, nós somos orgulhosos. Nós queremos ficar com o nosso achismo, com o misticismo que a gente aprendeu desde criança. É uma cultura impregnada e uma cultura errada. E a gente decide não obedecer a Deus. A gente decide ficar na nossa religiosidade. Gente, se tem uma coisa que me deixa estressada é isso. É muito mais fácil uma pessoa incrédula que nunca conheceu a Jesus se render à palavra dele, à verdade das Escrituras, do que alguém que já tem 10, 20, 30 anos de igreja. É impressionante. A pessoa quer bater de frente, a pessoa quer pegar texto isolado que não tem nada a ver, que não faz sentido nenhum, e não se dobra à verdade das Escrituras. E não celebra aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque é uma religiosidade impregnada. É um orgulho que não deixa o espírito quebrar. É impressionante. Não tem como Deus agir nisso. Na nossa religiosidade e no nosso orgulho. A gente precisa deixar ser convencido pela palavra de Deus. E se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Começar a ver outras coisas, sabe, gente? Começar a ser envolvido pelo Espírito para deixar Ele quebrar a nossa religiosidade. E aí, nós vemos que Pedro estava convicto daquilo que fluiu do íntimo dele com Deus. Do relacionamento com Deus. Aquilo que Pedro viveu, a experiência que Pedro viveu com Deus, ele estava convicto. E nele não havia dúvida nenhuma de que era o próprio Deus que o havia instruído a fazer. É isso que um relacionamento verdadeiro com Deus faz. Nos traz essa convicção daquilo que nós estamos fazendo. Não existe dúvida, não existe medo, não existe insegurança, não existe inconstância, porque eu sei o que Ele me chamou para fazer. Eu sei o que Ele me disse que era para fazer. Então eu não fico com dúvida e eu não fico com medo. Dentro disso eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Na verdade, algumas considerações para fazer. Primeira delas, nos falta intimidade com Deus. Não adianta. Cléber, eu oro 3 horas por dia, todos os dias, Jesus 3 vezes por semana. Nos falta intimidade com Deus. Nos falta. Não importa o tanto que a gente busque. A gente precisa de mais, nós estamos rasos. Nós estamos rasos, gente. A gente ainda é levado por qualquer vento de doutrina. A gente ainda não tem a capacidade de discernir quando é Deus falando ou não. Não temos. Frequentemente a gente está com dúvida. Mas será que foi Deus mesmo? Será que é isso mesmo? Frequentemente a gente está inconstante. Uma hora, está uma semana inteira. O fogo desce, a baixura. Daqui a pouco é 15 dias sem ler a Bíblia, 15 dias sem orar, sem ter comunhão com a igreja. Nos falta intimidade com Deus. Nos falta conhecimento de quem Deus é. Outra coisa, nos falta clareza de propósito. Pedro, apesar de no início ele ter resistido por causa do impacto da visão que ele teve, nós não vemos que depois Pedro duvida. Tanto é que ele tem autoridade e convicção para expor para aqueles irmãos. Não era loucura da cabeça de Pedro. Ele tinha clareza do que Deus tinha falado com ele. Ele leu nas Escrituras que aquilo iria acontecer em algum momento. E por isso ele expõe. Terceira coisa, nos falta ousadia para vivermos o que fomos instruídos para fazer. Pedro não ficou só na visão. Pedro não ficou só pasmado com aquilo que ele viveu. Ele foi para a ação. Para aquilo que Deus o havia mandado fazer. Você está acordado ainda? Próxima coisa que eu quero falar com você, te fazer uma pergunta. O que Deus pode fazer através de você? O que Deus pode fazer através de você? Vê comigo o verso 15.
do capítulo 11. Pedro diz assim para os irmãos: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. E foram comigo também estes 6 irmãos, e entrando na casa daquele homem. Amém? Gente, nós vemos aqui algo maravilhoso acontecer. Que mesmo já tendo lido isso, muitas vezes eu nunca tinha me atentado. E muitas vezes a gente até fala. Mas dessa vez eu tive um entendimento real disso. Pedro foi, nesse momento aqui, um instrumento de Deus para fazer algo épico, gente. Épico. E que a história nunca viu. O que, Clévia? Os gentios serem cheios do Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe quem são os gentios? Quem são os gentios? Somos nós. Pedro foi um instrumento de Deus para fazer algo que ninguém nunca viu. Que ninguém nunca ouviu. Que absurdo é esse? Gentios sendo cheios do Espírito Santo. Gente, Pedro foi usado para fazer algo que chegaria até nós. Pelo amor de Deus. Pedro foi um instrumento de Deus para ser usado para fazer algo que chegaria até a nós. Você sabe por que você é cheio do Espírito Santo? Porque um homem foi ousado para obedecer a ordem de Deus. Ah, mas Deus poderia fazer com outra pessoa. Poderia, mas Pedro disse, eu vou. É a visão mais doida que eu já tive na minha vida. Que loucura é essa que Deus está me mandando fazer? Mas eu vou obedecer. Pedro foi usado por Deus para que hoje a gente vivesse isso daqui. Intimidade com o Espírito Santo, gente. Por isso eu volto à minha pergunta. O que Deus pode fazer através de você? Quais são os preconceitos que eu e você temos que hoje Deus pode quebrar? Que hoje nós podemos deixar Deus quebrar e dizer, Senhor, eu vou. É conversar com alguém que eu acho que eu não deveria conversar porque é daí outra igreja lá, ou que é da outra religião lá, ou talvez seja ir na casa de um parente que faz anos que eu não vou, mas eu acho que eu não devo ir porque isso, porque aquilo. Quais são os preconceitos que Deus precisa quebrar hoje no nosso coração? Quais são os ídolos que Deus precisa derrubar? É o ídolo da minha cultura? É o ídolo da minha religião? É o ídolo da minha denominação? O que Deus precisa quebrar em nós hoje? Não fica olhando para o irmão do lado, não. Não fica pensando, nossa, se fulano tivesse aqui, essa pregação era para ele. Fulano é muito preconceituoso. Não, é para você. Você que está aqui sentado. Nós somos preconceituosos em alguma área da nossa vida. Com alguém a gente acha que não deveria ter relacionamento. Em alguma coisa a gente acha que não deveria fazer. Ah, é que eu sou mais apegada ao meu estilo da roupa do que a obedecer a palavra de Deus. Ah, mas é que eu sou mais apegada ao meu jeito de falar ou à minha doutrina do que a palavra de Deus. Gente, volto a repetir. A visão que Pedro teve era absurda para ele. O que para você hoje seria absurdo? Pensa aí. Se Deus te pedir para fazer isso, você faria? Encontrando base nas Escrituras, assim como Pedro, tendo convicção de que era algo de Deus, você faria? Quais são, gente, os preconceitos que Jesus precisa quebrar em nós para que outros sejam cheios do Espírito Santo? Isso é que é o mais legal, que não era sobre Pedro. Nunca é sobre a gente. Era sobre outros que precisavam ouvir. Você tem ideia da quantidade de pessoas que tem cativa, tanto do pecado quanto da religiosidade, e a única forma delas serem livres é conhecendo a verdade? A verdade é Jesus. Eu não sei se você sabe, mas tem mais gente presa na religiosidade do que muitas vezes no pecado. Porque, eu volto a repetir, às vezes o pecador, aquele que tem entendimento, que nunca teve um encontro com Jesus, mas ouviu a palavra de Deus, é mais fácil dele ser quebrantado e rendido do que a gente que está aqui há um tempão. Preso na nossa caixinha, na nossa religiosidade, na nossa denominação e não sei o que lá. A gente preso nas nossas coisas. Então, quais são os preconceitos e barreiras que Deus precisa quebrar em nós para que outros sejam cheios? Para que os nossos parentes sejam cheios? Para que os nossos amigos sejam cheios? O nosso patrão, seja lá quem for. O que Deus precisa quebrar em nós? Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Senhor, quebra. Quebra os preconceitos do meu coração. Quebra as barreiras, Deus, que existem em mim. Outra pergunta que eu tenho para te fazer. O que a sua religiosidade tem te impedido de viver?
O que você aprendeu, o que te falaram, que tem te impedido de usufruir de um relacionamento mais íntimo com Deus e de viver os propósitos de Deus. O quê, gente? Que ensino errado você ouviu? Que ideia errada você teve que te impediu de ter um relacionamento com Deus? Ah, Cleve, é porque eu aprendi que eu só posso orar de joelho. Daí hoje eu não posso mais me ajoelhar. Aí eu não consigo mais orar como eu orava antes. Pelo amor de Deus, gente. São coisas mínimas que vão nos travando. Deixa eu falar um negócio engraçado para você. Logo quando eu me converti, e aí não me tinha o entendimento claro das Escrituras, eu me lembrava que eu morria de medo, porque alguém me falava assim, ó, que a gente não podia dormir com pouca roupa, porque se Jesus voltasse naquela hora, babau para mim. Game over. Você está entendendo? Vocês têm ideia do pânico que eu tinha de, no calor lá do sertão nordestino, dormir com um monte de roupa, porque se Jesus voltar assim, meu Deus, não dá certo, Jesus me perdoa. Você está rindo, né? Mas eu tenho certeza que você tem uma ideiazinha assim parecida. Você tem, provavelmente, se não é você, é alguém que você conhece. Você está rindo de alguém. São coisas, gente, que nos impedem de usufruir de um relacionamento livre com o Senhor, gente. Então, deixe Deus quebrar as suas barreiras. Próxima coisa que eu tenho para falar com você, isso é a partir do próximo tópico. Abre aí, capítulo 11, verso 19. Outra coisa maravilhosa que nós vemos acontecer com a primeira igreja. Os cristãos foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela região e ensinaram numerosa multidão. Por favor, preste atenção nisso. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de... Para a gente hoje falar que é cristão é um negócio bom, não é? Você se sente insultado quando alguém chama de cristão? Você se sente insultado? Com raiva? Bravo? Mas esses discípulos foram chamados assim, como um insulto. Ah, gente! E aí eu tenho uma pergunta para fazer para nós. Será que nós seríamos dignos desse insulto? Você sabe o que significa ser cristão? A palavra cristão? Pequenos cristos. Será que hoje nós seríamos dignos desse insulto? Será que lá as pessoas lá fora podem olhar para nós e dizer, eita, mas olha, igualzinho Jesus? Igualzinho ele. Lembra quando Pedro estava negando ao Senhor, o que é que as pessoas falavam para Pedro? Você fala como ele, você se veste como ele, certeza que você é um discípulo dele. E nós, hoje, aqui, Igreja Bíblica da Paz, ano de 2024, seríamos considerados dignos desse insulto? Hoje, quando as pessoas olham para nós, será que elas veem alguma coisinha assim, nem que seja lá já achando petróleo, parecido com Jesus? Por favor, não pense em ninguém agora, pense em você. Se examina agora. Deus, será que eu sou digna desse insulto? Será que Deus, eu sou digna de ser perseguida pelo teu nome? A Bíblia diz que os discípulos se alegravam. Ai, a gente apanhou e insultaram a gente e a gente foi preso. Glória a Deus pelo privilégio de ser perseguido por causa do nome do Senhor. Mas a gente é um cristão muito Nutella. Qualquer coisinha bate a gente. Se está sol, a gente não vem na igreja. Se está frio, também a gente não vem. Choveu, piorou. Se eu estou triste, eu não leio a Bíblia. Se eu estou feliz, eu também não leio, porque eu estou ocupado demais vivendo a minha vida. Orar? Que é isso? Pelo amor de Deus, eu vou perder o meu tempo ali, sentado, ajoelhado, ou deitado, ou em pé. 1 hora do meu dia, 15 minutos, 5 minutos. Vou nada. Eu tenho muita coisa para fazer.
Isso aqui não vai me trazer benefício nenhum. Está achando pesado o que eu estou falando? É o que a gente faz todo dia. A gente é negligente todo dia. Então não tem como, dessa forma, as pessoas verem Jesus em nós. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bondoso e cheio do Espírito Santo e por isso as pessoas queriam estar com eles. Meu Deus do céu, o povo quer correr quando escuta que tem crente chegando. Não é? Tem crente chegando, nossa, foge. Tem crente no rolê. Ih, meu Deus do céu, lá vem o chato. Acabou com tudo. Não. Sabe por que muitas vezes as pessoas querem estar com a gente? Porque nós compactuamos, e eu não estou dizendo que é para você ser chato, mas nós vemos muitas vezes, nós, crentes, compactuamos com coisas que a palavra de Deus diz que não é para fazer. Então aí as pessoas gostam de estar perto da gente. Então ele não é crente não, é mais ou menos assim, sabe? É um crente Raimundo, né? Nos falta verdadeiramente o bom perfume de Cristo. Aquilo que Paulo nos diz. Nos falta verdadeiramente características que nos assemelham ao nosso Senhor. Com quem nós somos parecidos? Você sabia que a gente se torna parecido com quem a gente mais anda, mais convive, mais ouve, mais lê, mais segue no Instagram? A gente se torna parecido. De vez em quando eu estou usando umas roupas que parecem com as blogueiras que eu sigo no Instagram. Com quem nós somos parecidos? O que tem fluído da nossa boca? Quais são as nossas atitudes? Elas revelam Jesus ou não? E mais uma vez eu torno a te perguntar. Você seria digno desse insulto? Aqui marca. Eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Como forma de dizer, ixi, cristãos. Igualzinho Jesus. Ah, gente. Eu não sei você, mas olhando para isso me faz perceber que eu preciso buscar mais de Deus. Eu não sei. Tenho quase certeza que eu não seria digna desse insulto. De dizer, olha, igualzinha a Jesus. Olha, ela fala como ele. Olha, ela age como ele. Olha, ela não retruca. Olha, ela não guarda rancor. Olha, ela é realmente cheia do Espírito Santo no trabalho dela, na casa dela. Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mãe de Deus. Ela fala como Jesus. Estar perto dela é como se estivesse perto de Jesus. Eu não sei se eu seria digna desse insulto. Nós precisamos verdadeiramente analisar o nosso coração e pensar, Senhor, será que existem características do Senhor em mim? Será, Senhor, que existe algo em mim que mostra o Senhor? Eu queria que você ficasse com isso nessa manhã. Com essa convicção de que nós precisamos buscar mais de Deus. De que nós precisamos mergulhar verdadeiramente no relacionamento com Jesus. Gente, não tem outro jeito da nossa vida fluir. Não existe outro jeito da gente ser salvo. Não adianta você vir aqui e cada dia da semana você ir num lugar diferente, numa religião diferente, numa benzadeira diferente. Não adianta. É só Jesus. Ele é a verdade. E não adianta a gente vir aqui 4 domingos no mês. Esse mês tem 5, né? Olha que legal. Não adianta a gente vir aqui todo domingo cumprir essa tabela religiosa e não ter intimidade com Deus todo dia. Não tem como, eu não vou conseguir fluir em uma adoração genuína a Deus. Porque o louvor não vai fazer um milagre, não. A música não vai fazer um milagre, não. É o Espírito de Deus. É uma intimidade com Ele. É assim como Pedro, eu estar orando e eu ser embelezado e fascinado por aquilo que Deus me disse. É o relacionamento com a palavra dele que me revela quem Ele é. Não tem como eu adorar, gente, a Deus sem o conhecimento real de quem Ele é. Não vai fluir uma adoração genuína de mim, porque eu não sei quem é que eu estou adorando. Eu preciso contemplar Ele. Nós precisamos disso daqui, desse dia, desse momento, dessa palavra, desse estilo de culto. Mas nós precisamos também nos relacionarmos com Ele fora daqui. Estudar a palavra de Deus. Buscar Ele, conhecer Ele. Senão, gente, nós vamos ser enganados. Senão, nós não vamos viver nada com Deus. Nós vamos viver mais uns 20 anos, crente na igreja, e não tendo experiência nenhuma com Ele. Vivendo na mesmice, vivendo o que os outros falaram, e não tendo as minhas próprias experiências com Ele. Eu quero, por favor, te convidar a levantar e fechar os seus olhos. E eu não queria que esse momento fosse um momento só religioso, de que acaba a pregação e eu tenho que levantar e eu tenho que fechar os meus olhos. Não quero isso, gente.
Eu quero verdadeiramente convidar você a analisar o seu coração, a olhar para si e ver se existe algo de Jesus em você, em mim, a ponto das pessoas perceberem isso. Por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos e esqueça. Esqueça que o louvor está vindo para cá, que está todo mundo vindo para cá, uma bagunça, não sei o que lá. Esqueça. Feche seus olhos agora e comece. Eu quero que nessa manhã, gente, assim como todas as outras têm sido, uma manhã de arrependimento. Uma manhã de reconhecimento de que nós não somos nada e de que nós dependemos de Deus. Um arrependimento de que nós fomos e temos sido negligentes com a palavra dele.